Oi, gente, tudo bem? Gente, nessa aula a tia vai explicar um pouco sobre levantamento planimétrico pelo método de irradiação. Bom, levantamento planimétrico é o levantamento que eu faço das medidas da divisa do terreno e os ângulos entre esses alinhamentos, tá? Nesse método de irradiação, eu também, além dos terrenos, eu também consigo medir, por exemplo, o posicionamento da edificação dentro do terreno, da edificação para a gente começar a construir, do posicionamento de árvores, de postes, bueiros e assim por diante. Tudo que eu quero saber a localização dentro de um lugar, eu consigo fazer pelo método de irradiação. Para levantamento planimétrico, ainda tem outro método, que chama o método da poligonação. No método da poligonação, ele é mais complexo, só que ele tem precisão maior, né? Eu consigo fazer uma correção e tudo mais. No método de irradiação, ele não tem tanta precisão, mas pela simplicidade, ele é bastante usado também, tá? No método de irradiação, eu uso esses equipamentos aqui. A estação total, que é esse equipamento aqui amarelinho. Uma trena pequena para fazer uma medição da altura aqui do ocular. Um tripé para fixar a estação total e deixar ela alta. Um prisma, que eu vou mostrar o que é, e a haste. O prisma é esse bicho aqui, tá? A haste é esse daqui. Então, aqui nesse caso, esse tiozinho tá segurando aqui o prisma. A gente encaixa essa cabecinha aqui nessa haste para fazer a leitura. Então, sempre que eu vou fazer um levantamento planimétrico, eu vou precisar de duas pessoas. Uma pessoa para ficar aqui nessa ação total, fazendo as medições, e uma pessoa para segurar o prisma, tá? E depois eu vou explicar como que funciona melhor isso. Então, como é que a gente faz isso lá no nosso terreno? Vamos dizer que eu tenho um terreno aqui e eu vou fazer o levantamento pelo método de irradiação. Primeira coisa que eu tenho que fazer é posicionar a minha estação total em algum lugar. Qual que é a dica para o posicionamento da estação total? A estação total ela tem que ficar num lugar de forma que eu consiga visar todos os vértices do meu terreno, que são os pontos aqui de intersecção do meu terreno, tá? Então, a ideia do método de irradiação é eu não ficar movimentando, tirando a estação total de lugar. É eu tentar deixar ela num lugar que eu consiga ver todos, ou pelo menos fazer poucas mudanças, tá? A ideia é deixar ela num lugar só. Nesse lugar onde eu fixei aqui a estação total, eu vou dar um apelido para ele aqui de E1. Vai ser a minha estação 1, meu ponto E1. Nesse ponto E1 é bem legal a gente tirar as coordenadas, o TM dele, XY. Né? Por que tirar as coordenadas? Porque seria bem legal eu saber de cada vértice do meu terreno qual que é a coordenada para eu localizar ele no planeta Terra. Então, do E1 é bem legal a gente tirar a coordenada XY. Como é que eu tiro? Um GPS. Tem que ser um GPS bem bacana, bem preciso, porque daí ele consegue confrontar as informações de vários satélites, aí fica com uma precisão maior. Se for um GPS simplesinho, ele vai buscar a informação de poucos satélites, aí eu vou ter um erro, uma margem de erro muito grande. Então, tem que ser um GPS apropriado para levantamentos planimétricos, tá? Então, beleza. Eu loquei a minha estação num ponto que eu consigo enxergar todos os vértices ou intersecções do meu terreno. Beleza. O que é bem legal eu fazer? Fazer um croquisão. Faço um croquisão, coloco o jeitão do terreno, mais ou menos, coloco o lugar da minha estação, né? De forma que eu consiga enxergar tudo. Isso vai me dar um direcionamento. É como se eu estivesse fazendo um planejamento de como é que eu vou fazer o meu levantamento planimétrico, tá? Beleza. O que eu faço então? Peço pro tiozinho, então tô aqui na minha estação, peço pro tiozinho ir lá num dos vértices que
eu vou apelidar esse vértice de E0, vai ser meu ponto E0. E vou chamar ele de Ré também, então vou dar 2 apelidos para esse ponto. Vai ser o meu vértice E0 e eu vou chamar ele de Ré. Por que que é o E0 e a Ré? Nesse ponto aqui, eu vou pedir para o tiozinho colocar o prisma bem certinho aqui no vértice. E aqui na minha estação total, eu vou zerar esse ângulo. E vou medir essa distância da estação até aqui, tá? Então, esse ponto vai ser minha referência de ângulo para todos os outros pontos ou vértices do meu terreno. Então, esse ponto vai ser o meu E0, porque eu zero o ângulo nele e meço a distância também. Ele vai ser a minha Ré. Por que vai ser a minha Ré? Porque a partir dele, eu vou girar em sentido horário e vou medir as vantes. Então, vante, vante, vante. Tá? Então, meu E0, meu E1 onde está a estação, meu E0 onde eu vou zerar o meu ângulo. Tá? A partir daí, eu vou dar outros nomes aí. Já tenho o E1, que é a estação, já tenho o E0, então eu vou dar E2, E3, E4, E5 e assim por diante. Depende de quantos vértices tem meu terreno. Tá? Então, faço o meu croquisão, desenho no papel aí, só para me direcionar, para eu ter um planejamento do que eu vou fazer. E é legal também eu fazer uma tabelinha. Então, faço minha tabelinha aqui, fiz meu croquisão, faço minha tabelinha aqui. Eu vou ter a Ré, que vai ser sempre o E0, que é onde eu zerei minha medida, meu ângulo, e tirei a medida de distância. E aí, eu vou ter o meu aparelho, vai ser sempre o E1, e aí depois eu vou ter os outros pontos que vão ser os vantes. Então, eu vou ter vante E2, E3, E4 nesse caso desse terreninho. Se fosse outro, podia ter um monte de vante, tá? E aí, nessa tabelinha, eu vou medir os ângulos e as distâncias em relação a Ré e a vante, tá? Aqui fiz um modelinho de planilha aqui, que tem um espacinho para você fazer o croquisão aqui, ó. Um desenho de onde está a estação, onde estão os pontos e tal. Beleza? Então, pode fazer num papel essa tabelinha, na caderneta, né? Aí pode usar o que vocês acharem melhor. Então, beleza. Vamos dar sequência no nosso levantamento. Então, fiz meu croquisão aqui, né? Relembrando, zerei aqui na Ré o meu ângulo, medi a distância, né? É legal tirar a coordenada desses dois pontos. As outras não precisa, porque aí eu consigo calcular. Então, preciso ter essa coordenada e essa coordenada. Beleza, zerei o ângulo aqui na Ré, no E0. Agora eu vou girar a minha estação total em sentido horário até eu visar o outro ponto. Para eu fazer isso, eu preciso pedir para o tiozinho sair daqui da Ré e ir lá para a primeira vante, que é o meu ponto E2. Por que do 0 para E2? Ah, porque aqui eu já chamei de E1. Então, aqui vai ser E2. Aí o tiozinho foi lá, colocou bem certinho aqui na intersecção. Eu tô aqui na minha estação. Hora que a minha estação visou bem bonitinho aqui, ela já peço para medir o ângulo e a distância. Esse ângulo é o ângulo entre a minha Ré e o E2, que é a minha primeira vante. Tá? Então, vou ter essa medida de ângulo, essa medida de distância. Eu vou anotando aqui, ó. Tá? Beleza, vou pro próximo. Ah, é outra vante, né? Vou chamar de E3, que eu já tenho E1, E0 e E2. Esse é o E3. Vou medir ângulo e distância. Aqui, gente, eu já zerei o ângulo na Ré. Então, o ângulo que vai ser aqui entre o E0 e o E3 vai ser esse grandão aqui, ó. Tá? Então, todos os ângulos vão partir da Ré, que é o meu E0, que é onde eu zerei o ângulo. Não preciso mais zerar. Eu zerei uma vez aqui, só vou tirando os ângulos, sempre em sentido horário. Então, aqui, tive que pedir pro tiozinho correr aqui, né? Pôr o prisma aqui, aí consigo medir o ângulo e a distância. Beleza, vou marcando aqui, vou pro próximo. Beleza, pedi pro tiozinho ir aqui, tiozinho, vai lá no E4 agora. Tiozinho foi, né?
conforme eu vou girando em sentido horário, a minha estação já vai entendendo que eu quero tirar esse angulão aqui. Ela já vai marcando. E, na hora que eu visar aqui no prisma, aperto para fazer a medição do ângulo e da distância. Então, basicamente isso é o levantamento, gente. Eu vou ter os ângulos e as distâncias. Quando eu lançar lá no computador, por exemplo, num software tipo CAD, que eu lançar esses ângulos e distâncias, eu vou ter certinho os vértices do meu terreno. Daí, o que eu faço? É só passar uma linha ligando eles. Passo uma linha ligando os vértices, eu vou ter certinho a divisa do meu terreno. Beleza? Vamos ver mais a fundo aqui a estação total para vocês relembrarem. Então, eu tenho aqui a estação total. A estação total, toda essa parte aqui, ela gira. Então, ela tem uma base aqui fixa no tripé, o resto gira. Tá? Então, essa parte que fica voltada para o prisma, e essa parte aqui, onde tem o ocular, a gente vai olhar aqui. Lembra que eu falei da marquinha que a gente tem que medir com trena até o chão, que é a altura do ocular? Essa marca aqui, tá? Para colocar a altura do instrumento aqui no display, tá? O monitor, sei lá. Então, aqui na estação total, eu tenho duas bolhas de nível. Eu tenho uma bolha de nível aqui, circular. Primeiro eu faço o nivelamento dessa bolinha aqui, e depois eu nivelo essa bolha aqui de nível tubular. Tá? Como é que eu nivelo? Usando os calantes. Eu tenho 3 calantes. Então, primeiro eu coloco o display entre 2 calantes, nivelo esses 2 lados aqui, para nivelar essa bolha tubular, tá? A bolha circular eu nivelo no momento que eu estou colocando o equipamento no tripé. E a bolha tubular eu nivelo aqui com os calantes. Então, eu vou nivelar. Então, eu coloco o display entre 2 calantes, que vai ser minha base principal. Normalmente, eu acabo usando esses 2 calantes que tem essa borboletinha, essa trava de segurança, para eu lembrar que a base é essa aqui. Então, nivelo desse lado aqui, com o display voltado para cá. Depois que eu nivelei, eu giro o display para a outra parte desse triângulo aqui, que é a base. Nivelo só o calante do fundo. Volto para no meio desses dois, o display no meio desses dois, nivelo, não acerto novamente ele. Giro para o outro lado, nivelo só o calante do fundo. Que são 3 calantes aqui na base. Aí eu consigo nivelar esse nível tubular, tá? Então, depois que eu nivelei, eu vou olhar aqui no ocular. Para eu achar o prisma lá que o tiozinho está segurando, eu vou ter que fazer o ajuste do foco aqui, nessa grandona. Vou ter que fazer ajuste aqui com esse parafuso de chamada vertical e com esse de chamada horizontal. Beleza? Para ajudar a achar o prisma, que é difícil, a gente olha, fica tudo muito perto, e às vezes a gente fica perdido, tá no céu, tá no chão, não sabe onde tá. É legal a gente usar o colimador. O colimador é tipo quando você vai brincar de arminha, né? Na arminha tem esse canalzinho, aqui na frente tem um pininho. A hora que o pininho tá bem certinho, você consegue enxergar o pininho no meio do canal e certinho lá no prisma, é a hora que você vai conseguir enxergar o prisma aqui no ocular, tá? Então, uma descrição aqui da sequência. Recapitular aqui. Então, estação total deve ser fixada no tripé. Nesse momento, a gente deve nivelar o nível de bolha circular, né? E depois que fixar a estação, daí a gente nivela o nível tubular através dos calantes. Daí lá no painel, no display, a gente deve selecionar a opção de criar arquivo. O número da opção F1, F2, F3 depende muito da marca e do modelo da estação. Mas a gente deve procurar um criar arquivo, tá? Depois a gente vai ter que fazer a coleta de dados. Nesse momento da coleta de dados, a gente deve colocar E1 para o local onde a estação está estacionada, que é o que eu expliquei lá no croquisinho. Depois a gente deve definir o ponto T0, que é a ré, né?
Aí, nesse momento, o tiozinho já tem que estar lá na ré com prisma, que é onde a gente vai zerar o ângulo e tirar a medida de distância. Esse é o ponto para a gente tirar todos os ângulos. Aí, os demais pontos ou vértices já são considerados como vantes, o aparelho já entende isso e ele já vai dando os nomes subsequentes. Então, ele entendeu que E1 é o aparelho, E0 é a ré, que a gente zerou o ângulo, o resto ele já vai dando E2, E3, E4, E5, E6 e assim por diante. Tá? Então, o E0 é o único ponto em que zeramos o ângulo, o resto a gente já tem automático. Para todos os pontos, inclusive por E0, a gente tem que tirar a medida de distância também, que vai ser sempre a medida de distância, vai ser sempre em relação ao E1 e o ponto. Então, E1 é o E0, que é a ré, ou E1 e as vantes, E2, E3, E4, E5, E6. E só relembrando, todos os pontos devem ser visados no sentido horário a partir da ré, que no caso é o ponto zero. Beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido. Obrigada. Até mais, gente. Tchau, tchau.